Advogado de Vorcaro deixa a defesa do dono do Banco Master após Polícia Federal rejeitar proposta de delação premiada. E você vai ver também. Receita Federal libera consulta para o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. A Agência Nacional do Petróleo aponta redução no valor do combustível e alta no preço do botijão de gás. China suspende 3 frigoríficos brasileiros temporariamente. E ainda, Flamengo e Palmeiras se enfrentam em confronto direto entre líder e vice-líder no Brasileirão. Tudo isso é a partir de agora. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. São 18 horas e 36 minutos. Vamos conferir o que é notícia nessa noite de sexta-feira. O advogado de defesa de Daniel Vorcaro deixou o caso hoje. Isso acontece na mesma semana em que a proposta de delação premiada do dono do Banco Master foi rejeitada pela Polícia Federal. O advogado José Luiz Oliveira deixou a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o advogado, a decisão foi de comum acordo. Acontece que nessa mesma semana, a Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro, visto que seria difícil o acordo passar pelo ministro André Mendonça, o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. José Luiz havia assumido a defesa de Vorcaro em março. Segundo relatos, o banqueiro estaria disposto a ampliar os limites da delação premiada, ou seja, aumentar a quantidade de fatos que o réu deve relatar. Vorcaro até estaria disposto a subir de 40 bilhões de reais para 60 bilhões o valor a ser devolvido nessa eventual delação com a PGR. Além disso, o ministro André Mendonça aceitou o pedido de transferência do réu para uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. E a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi transferida hoje para a penitenciária feminina de Tupi, no interior de São Paulo. Ela passou a noite na penitenciária de Santana, na zona norte da capital paulista, após ser presa e acusada de lavagem de dinheiro para o crime organizado. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra passou a noite na penitenciária feminina de Santana, na zona norte da capital paulista. Já por volta das 5 horas da manhã, a influenciadora foi transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pelo secretário da Segurança Pública, Nico Gonçalves. Deolane deve ficar em cela especial por ser advogada. Ela dividirá um espaço de 9 metros quadrados com outra detenta, também advogada. A alimentação é igual às das outras detentas, somente as visitas que ocorrem aos sábados, enquanto para as outras são realizadas aos domingos. A advogada foi presa durante uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital, o PCC. Segundo a investigação, ela é apontada como integrante da facção e teria papel central na estrutura financeira do grupo criminoso. O inquérito afirma que contas ligadas a ela eram usadas para movimentar recursos do PCC e dificultar o rastreamento do dinheiro. Em nota, a defesa da advogada ressaltou a inocência de Deolane e afirmou que os fatos serão devidamente esclarecidos por ela. Vamos falar agora de economia. A Receita Federal liberou hoje a consulta para o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Esse é o maior lote da história e vai pagar 16 bilhões de reais. As consultas do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda está liberada. Este é o maior valor já pago pela Receita Federal. Os pagamentos serão feitos a partir de 29 de maio, mesmo dia em que se encerra o prazo para a declaração do imposto. Ao todo, mais de 8,7 milhões de pessoas serão beneficiadas, com um valor total de crédito de 16 bilhões de reais. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores.
Aproximadamente 8,64 bilhões de reais serão destinados aos contribuintes prioritários. Para mais detalhes e uma consulta simplificada, você pode acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, que oferece orientações, e os canais de prestação de serviço. A Receita Federal disponibiliza também aplicativo para tablets e smartphones, que permite consultar diretamente nas bases da Receita informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. Vale lembrar que as rotinas de segurança da Receita impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários, informados ou algum problema na conta de destino. O melhor é prestar bastante atenção ao preencher qualquer informação. De acordo com o calendário das receitas, os próximos lotes serão pagos da seguinte forma. Primeiro lote, 29 de maio, o segundo lote será pago 30 de junho, o terceiro lote, 31 de julho e o quarto lote para finalizar dia 28 de agosto. E uma boa notícia para o bolso dos motoristas, mas com um sinal de alerta para as donas de casa. O levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo apontou uma redução no valor dos principais combustíveis do país. Já o preço do botijão de gás subiu. Vamos ver. Quem depende do carro para trabalhar ou costuma rodar muito pelas cidades encontrou um cenário mais amigável nos postos de combustíveis nos últimos dias. Depois de semanas de forte pressão por causa da crise internacional no Irã, as medidas do governo federal para conter os preços começaram a surtir efeito prático nas bombas. O etanol foi o grande protagonista dessa redução, registrando a queda mais expressiva da semana. A gasolina comum e o óleo diesel também acompanharam a tendência e deram uma trégua para o bolso. Só que essa engrenagem econômica funciona de um jeito diferente para cada produto. Se por um lado o preço que vem do petróleo recuou, o gás derivado dele acabou pesando mais. O gás de cozinha contrariou a queda dos combustíveis e subiu mais de 2% nesta semana. Com esse novo reajuste, o botijão tradicional de 13 quilos já passa da marca dos R$ 114 na média do país. Para as famílias de baixa renda, o aumento anula o alívio conquistado nos postos e força o brasileiro a refazer as contas para fechar o mês no azul. E olha só, a Prefeitura de São Paulo quer limitar em 20 km por hora a velocidade máxima das bicicletas elétricas. Vamos acompanhar na reportagem da Ana Carolina. A circulação das bicicletas é cada vez mais frequente em São Paulo. A Associação Brasileira do Setor de Bicicletas mostrou em agosto de 2025 que 212 mil novas unidades, incluindo autopropélidos, chegaram ao mercado brasileiro nos últimos anos. Por causa disso, a Prefeitura de São Paulo pretende impor limites de velocidades às bicicletas elétricas e outros equipamentos de até 20 km, além de proibir a circulação nas vias de trânsito rápido, como marginais e corredor norte-sul. As regras constam de uma minuta elaborada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito para regulamentar a circulação das bicicletas e dos autopropelidos, que são todos os veículos ou equipamentos dotados de motor próprio. Lembrando que o texto poderá sofrer mudanças após o resultado de uma consulta pública, que deverá ficar aberta à população por 15 dias a partir de domingo. A velocidade de 20 km será permitida apenas nas ciclovias ou ciclofaixas instaladas nas ruas, mas se a faixa estiver na calçada ou em canteiro compartilhado com a área de pedestre, o limite cai para 6 km nas vias. Os equipamentos devem respeitar a velocidade já estabelecida e seguir pela borda da pista. E você vai ver a seguir: China suspende 3 frigoríficos brasileiros temporariamente. E ainda, Flamengo e Palmeiras se enfrentam em confronto direto entre líder e vice-líder no Brasileirão. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com mais notícias do segundo bloco do jornal. E olha só, a Associação de Carnes informou que a China decidiu suspender temporariamente 3 frigoríficos brasileiros. Vamos ver. A suspensão aconteceu na mesma semana em que a China anunciou retomar os embarques de outras 3 plantas que ficaram embargadas por 1 ano. Uma delas fica localizada em Bom Marte, em Presidente Prudente.
A decisão foi divulgada pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, que informou que a China suspendeu temporariamente 3 frigoríficos brasileiros, após identificar irregularidades sanitárias. A medida tem caráter temporário e preventivo. Para a rastreabilidade da matéria-prima e a adoção das providências necessárias pelas empresas envolvidas. O Brasil tem mais de 100 frigoríficos habilitados para comercialização de carne para a China e possui um dos sistemas de controle sanitário mais rigorosos e reconhecidos internacionalmente, com monitoramento contínuo ao longo de toda a cadeia produtiva e atuação permanente do Serviço de Inspeção Federal. Até o momento, tudo está sendo tratado conforme os protocolos sanitários estabelecidos entre os dois países. E agora vamos falar de esportes, isso porque neste fim de semana teremos o confronto mais aguardado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Rio de Janeiro em um confronto direto entre o líder e o vice-líder da competição. Porém, os clubes vivem momentos bem diferentes. Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está no topo da liderança com 35 pontos, 4 a mais do que o Flamengo. Só que o rubro-negro ainda tem um jogo a menos. Na última rodada, o Flamengo empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense e perdeu a chance de encostar de vez no Palmeiras, já que o Verdão também tropeçou em casa diante do Cruzeiro. Só que mesmo colados na tabela, o momento dos dois times é bem diferente. No Flamengo, o clima é de total confiança. O time venceu o Estudiantes da Argentina no meio de semana e encaminhou sua classificação na Libertadores. O destaque fica para o Pedro, que voltou a viver uma fase artilheira e vai enfrentar uma de suas vítimas preferidas. Ele já marcou 8 gols contra o Palmeiras. Já em São Paulo, o clima está pesado e a relação entre a torcida do Verdão e o técnico Abel Ferreira não está bem. Sem vencer a 3 jogos no Brasileiro e vindo de uma derrota para o Cerro Porteño na Libertadores, o Palmeiras precisa desesperadamente se recuperar para espantar a crise e tentar disparar na liderança do campeonato. O Abel já colocou pressão sobre a arbitragem e disse que será preciso ter coragem para apitar a partida. O árbitro escolhido para o jogo foi David Oliveira Lacerda. E também uma curiosidade, se depender da inteligência artificial, dá Flamengo. Esse é o palpite do ChatGPT. E por falar no Palmeiras, o Verdão anunciou a contratação do zagueiro Alexander Barbosa hoje. O contrato é válido até dezembro de 2028, com a chance de extensão por mais uma temporada. Porém, o zagueiro não estreia contra o Flamengo e só deve entrar em campo a partir da abertura da janela de transferências no dia 20 de julho, após a paralisação para a Copa do Mundo. O zagueiro, que estava no Botafogo, custou cerca de 20 milhões de reais aos cofres do clube paulista, que pagará em 4 parcelas ao Botafogo. Bom, e além da disputa na liderança do Campeonato Brasileiro, temos mais jogos pelo Brasileirão nesse fim de semana. A 17ª rodada vai começar no sábado e terminar somente na segunda-feira. No sábado, a rodada começa às 17 horas com 2 jogos. São Paulo e Botafogo no Morumbis, onde o tricolor paulista chega pressionado. Já são 7 jogos sem vitória e vem com um novo comando técnico. Dorival Júnior assumiu no empate sobre o Milionários na Sul-Americana e agora faz a sua estreia no Brasileirão. No mesmo horário, o Vitória recebe o Internacional no Barradão, em Salvador. E o Leão da Barra chega muito confiante para este duelo. Já são 8 jogos de invencibilidade no Barradão. Do outro lado, o Colorado também chega bem para este confronto, somando 7 jogos sem perder. Além disso, conseguiu sair da parte de baixo da tabela. Às 19 horas, o Grêmio vai receber o Santos na sua arena e o jogo vai ser bem complicado para os dois times. As equipes são as primeiras fora da zona de rebaixamento e precisam da vitória de qualquer maneira para se afastarem do Z4 e manter as pazes com as suas torcidas. Também às 19 horas, Mirassol e Fluminense se enfrentam no estádio José Campos Maia, no interior paulista. As duas equipes venceram no meio de semana pela Libertadores e chegam mais tranquilas para o duelo, mesmo vivendo fases opostas no Brasileirão. O Leão do Interior é o penúltimo colocado e o tricolor carioca ocupa a 3ª posição e ainda sonha com a liderança. Às 21 horas, o Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã para disputar a ponta da tabela. E no domingo, a rodada começa com 2 jogos às 16 horas. O primeiro entre Cruzeiro e Chapecoense, que acontece no Mineirão, em Belo Horizonte. No meio de semana, a Raposa conseguiu um empate heróico com 1 a menos contra o Boca Juniors e lá na Bombonera, na
Argentina. E agora volta as atenções ao Campeonato Brasileiro para vencer e buscar novos objetivos no Campeonato Nacional. Enquanto isso, a Chape é a lanterna com 9 pontos e tem a missão de vencer e se manter vivo na tabela. Já no norte do país, Remo e Atlético Paranaense se enfrentam no Mangueirão. O Leão ocupa a 18ª posição, enquanto o Furacão briga pela parte de cima da tabela na 5ª posição. Um pouco mais tarde, às 18h30, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Timão, no momento, abre o Z4 com 18 pontos e precisa da vitória para se distanciar da parte de baixo. Já o Galo vem de 2 vitórias consecutivas, uma delas pelo Brasileirão, e agora busca os 3 pontos para brigar na parte de cima do campeonato. Às 20h30 é a vez de Vasco e Bragantino, que se enfrentam lá em São Januário, no Rio de Janeiro. O clube carioca tenta se afastar também da parte inferior da classificação do campeonato, enquanto o Massa Bruta busca se manter firme na disputa por uma vaga no G6. E encerrando a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Bahia se enfrentam no Sul. A partida acontece no estádio Couto Pereira, casa do Coxa Branca. As duas equipes vêm de altos e baixos na temporada, eliminadas da Copa do Brasil, e agora se resta só o Brasileirão como o campeonato nacional, e vão fazer de tudo para se manterem no topo da tabela até o fim da competição. E essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Uma ótima noite e um bom fim de semana a todos. Tchau!